Você já se perguntou o que é necessário para ser um verdadeiro seguidor de Cristo? A história de Pedro, o discípulo que foi transformado de pescador em líder da igreja, nos revela o caminho para viver uma fé profunda e sem reservas. Desde o momento que ele foi chamado por Jesus até seu martírio, Pedro nos dá lições poderosas sobre como enfrentar os desafios da vida, a dúvida, a negação e até mesmo a morte, sempre com uma confiança inabalável no plano de Deus. A jornada de Pedro é mais do que apenas uma história de superação. Ela é um mapa espiritual para aqueles que buscam verdadeiramente entender a Bíblia e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Mas, para chegar até a verdadeira compreensão e experiência com Deus, precisamos aprender a aplicar esses ensinamentos em nossa vida cotidiana. Em cada passo da vida de Pedro, vemos momentos de luta e triunfo que ecoam nas nossas próprias jornadas espirituais. No entanto, o mais impressionante é como a sua história continua a nos ensinar sobre a verdadeira fé, coragem e o poder da oração. Você está pronto para descobrir as lições que podem transformar a sua vida? Então fique com a gente até o final deste vídeo, pois o que você aprenderá hoje pode ser o divisor de águas que você precisa para uma vida mais profunda em Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal, já que muitos que assistem ainda não se inscreveram, e você não vai querer perder os próximos conteúdos reveladores que vão transformar sua vida espiritual. Vamos começar agora essa jornada com Pedro. Pedro, ou melhor, Simão, como era chamado antes de seguir Jesus, era um homem simples. Sua vida se resumia ao trabalho árduo nas águas do mar da Galileia. Ele não tinha pretensões grandiosas, mas Deus o escolheu para algo muito maior do que ele jamais imaginou. A vida de Simão era como a de tantos outros pescadores daquela época. Uma rotina repetitiva de lançar redes, puxar o barco para a areia e esperar pelo próximo dia de pesca. Ele talvez nunca tivesse pensado que seria o pescador de homens que Jesus estava prestes a chamar. A Bíblia Sagrada nos conta que foi durante um dia de pesca frustrante que Simão teve seu encontro com o Salvador. Ele e seus companheiros haviam trabalhado a noite toda, mas não pegaram nada. Até que Jesus, vendo a situação, disse: "Lance a rede para o outro lado." João 21, 6. O milagre aconteceu. As redes estavam tão cheias de peixes que não conseguiam puxá-las para dentro do barco. Ali, Pedro, ou Simão, como era conhecido, reconheceu algo além do simples milagre. Ele reconheceu a presença do poder divino de Jesus. Este foi o chamado de Pedro, o convite para algo muito maior. Ele não apenas deixou as redes, mas também a sua vida como pescador para seguir a Jesus, o mestre que o havia escolhido. A lição aqui é clara. Às vezes, Deus nos chama de lugares simples e cotidianos para cumprir um propósito divino grandioso. Podemos estar em um momento de nossa vida onde tudo parece sem sentido, mas o toque de Deus pode transformar qualquer situação. O momento em que Jesus o chamou, ao lado de seus irmãos, foi um ato de misericórdia e visão divina. Ele não chamou os sábios ou os grandes líderes da época, mas sim pescadores. E ali, nas águas agitadas do mar, nasceu o discípulo que mais tarde seria uma das figuras centrais na história do cristianismo. Quando refletimos sobre esse chamado, somos desafiados a olhar para nossas próprias vidas. Quantas vezes não temos buscado respostas e direcionamento para os caminhos de nossa vida? Mas Deus, com sua infinita sabedoria, nos chama onde estamos. Não precisamos ser perfeitos ou ter grandes títulos, apenas estar dispostos a ouvir e seguir. Na sequência, o que parece ser um simples ato de pesca se transforma em um convite à reflexão bíblica. Pedro deixa tudo para trás para seguir um novo caminho. E aqui está o ponto crucial. Deus muitas vezes não nos chama para lugares de conforto, mas nos desafia a dar um passo de fé. Às vezes, o maior sacrifício é abandonar a familiaridade e a segurança de uma vida que conhecemos bem, para abraçar um novo propósito que, embora misterioso, traz consigo a promessa de bênçãos e crescimento espiritual. Por isso, a história de Pedro nos ensina que o chamado de Deus não é sobre estar preparado ou ser digno, mas sobre a disposição de seguir quando Ele nos chama. Assim como Pedro, precisamos estar prontos para responder ao seu convite, mesmo quando não compreendemos totalmente o que está por vir.
O que você faria se Jesus estivesse te chamando agora? Estaria disposto a deixar tudo para seguir sua voz? A resposta a essa pergunta pode transformar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. O momento em que Pedro realmente se rende ao chamado de Jesus marca uma virada impressionante na história de sua vida. Após o milagre da pesca abundante, algo se transformou dentro de Pedro. Ele estava diante de um poder sobrenatural, algo que ele nunca tinha experimentado antes. E ao perceber a magnitude desse milagre, uma reação imediata de humildade tomou conta dele. Pedro, tocado profundamente por aquela manifestação de poder divino, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Ele sentiu, naquele momento, a total incapacidade de estar perto da santidade de Jesus, reconhecendo sua pequenez diante da grandeza do Mestre. Mas Jesus não o afastou. Ao contrário, ele disse: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5:10. Esse chamado foi mais do que um convite, foi uma transformação. Jesus estava não só mudando o foco da vida de Pedro, mas também sua identidade. Ele estava dizendo: Você não será mais apenas um pescador de peixes, mas um pescador de almas. E é nesse momento que a verdadeira missão de Pedro começa. O milagre da pesca não foi apenas para impressioná-lo, mas para ensiná-lo a confiar na autoridade de Jesus, a colocar sua vida nas mãos dele, sem hesitar. Esse episódio é um grande exemplo de como Deus muitas vezes usa milagres em nossas vidas para nos chamar a algo maior. Muitas vezes, nós nos encontramos em situações difíceis ou sem esperança. E é justamente nesses momentos que Deus vem e nos mostra o seu poder, nos chamando para um novo propósito. A história de Pedro nos lembra que Deus não está interessado em nossas limitações, mas no nosso coração disposto a seguir a sua direção. Quando nos sentimos fracos, Ele está pronto para nos fortalecer e nos guiar. O milagre não é apenas para nos surpreender, mas para nos convidar a uma vida de fé e entrega. Além disso, o chamado de Jesus a Pedro nos ensina sobre o processo de transformação que todos nós passamos ao seguir a Cristo. Assim como Pedro foi chamado de pescador de peixes a pescador de homens, também somos chamados a abandonar nossas velhas identidades e nos entregar ao novo propósito que Deus tem para nós. Pode ser assustador, como foi para Pedro, mas é nesse lugar de vulnerabilidade que Deus trabalha de maneira poderosa. Se pensarmos bem, todos nós temos nossas redes e barcos em que nos sentimos seguros. A vida, os bens materiais, os relacionamentos, ou até mesmo o orgulho, são nossos barcos. E Jesus, muitas vezes, nos chama a abandonar tudo isso para seguir um chamado divino mais alto. O chamado de Jesus a Pedro também é um lembrete de que, independentemente de onde viemos ou o que fizemos no passado, Deus vê em nós um potencial inexplorado. Ele não escolhe os mais perfeitos ou os mais qualificados, mas aqueles que têm o coração aberto para aceitar o seu chamado. Pedro, um simples pescador, foi escolhido para ser uma das colunas da igreja primitiva. Isso é um testemunho de que, aos olhos de Deus, todos somos valiosos, e Ele tem planos para cada um de nós. Planos que podem transformar o curso da nossa vida de maneiras inesperadas. Então, ao refletirmos sobre esse chamado milagroso de Pedro, somos desafiados a perguntar a nós mesmos: estou pronto para responder ao chamado de Deus, mesmo quando Ele me chama para algo além do que posso compreender? A resposta a essa pergunta pode ser a chave para uma vida de transformação e propósito, assim como foi para Pedro. Pedro foi mais do que um simples espectador dos milagres de Jesus. Ele foi uma testemunha ocular e participativa de alguns dos momentos mais extraordinários da história. Imagine a cena: Pedro caminhando ao lado de Jesus, acompanhando seus passos e ouvindo suas palavras, enquanto o Mestre realizava milagres que desafiavam as leis da natureza. Como pescador, Pedro provavelmente conhecia muito bem as limitações daquilo que parecia possível. Mas com Jesus, ele se viu diante do impossível se tornando real, de uma maneira totalmente diferente. Lembramos, por exemplo, da cura da sogra de Pedro, Mateus 8, 14-15. Jesus, ao entrar na casa de Pedro, curou sua sogra que estava febril, apenas tocando sua mão. Esse foi o primeiro milagre de cura diretamente relacionado a Pedro
e sua família. Era um milagre simples, mas poderoso. O que isso nos ensina? Às vezes, o milagre de Deus não acontece em grandes palcos, mas no íntimo das nossas casas e em nossas vidas pessoais. Pode ser que não percebamos, mas Deus está trabalhando, curando e restaurando situações em nossas famílias, em nosso lar, exatamente como fez com a sogra de Pedro. E claro, Pedro não estava apenas presente para as curas físicas. Ele também foi uma testemunha dos milagres cósmicos, que só podem ser explicados como manifestações do poder divino. Um dos maiores eventos que ele presenciou foi a transfiguração de Jesus, um milagre de magnitude sobrenatural, que ocorreu em uma montanha, onde Jesus se revelou em sua glória celestial diante de Pedro, Tiago e João. Mateus 17, 1-9. No topo da montanha, a face de Jesus se transformou. Seus olhos brilharam como o sol, e seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Moisés e Elias apareceram ao lado dele, conversando com ele. Essa visão não era apenas uma confirmação de quem Jesus era, mas também uma experiência de profunda conexão com o divino. Pedro ficou tão impressionado que, num impulso, sugeriu fazer 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias. Mas uma voz do céu interrompeu, dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." A ele ouvi. Mateus 17, 5. Aqui, vemos algo fundamental. Pedro não era apenas um espectador passivo. Ele estava aprendendo a testemunhar a glória de Deus em sua vida, e isso transformaria sua fé para sempre. Esse momento de transfiguração é um convite para que, como Pedro, possamos ter uma visão mais clara da glória de Deus em nossa própria caminhada espiritual. Às vezes, nos esquecemos de que os milagres de Deus não são apenas eventos extraordinários que acontecem de vez em quando. Eles também acontecem em momentos cotidianos, quando nos permitimos ver as maravilhas divinas ao nosso redor. Além disso, a transfiguração e outros milagres que Pedro presenciou o ensinaram algo essencial: que a verdadeira fé vai além do que nossos olhos podem ver. Ele foi chamado a acreditar, mesmo nos momentos mais sombrios, quando as circunstâncias não faziam sentido. Isso é vital para a nossa caminhada espiritual. Assim como Pedro, às vezes precisamos ser testemunhas de milagres para aprender a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos ver os resultados de imediato. Pedro também foi testemunha de milagres, no sentido de se tornar um instrumento deles, quando, após a ascensão de Jesus, ele recebeu o Espírito Santo no Pentecostes. Pedro passou a realizar curas e milagres, em nome de Jesus. Em Atos 3, 6, vemos Pedro dizendo a um homem paralítico: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Pedro, agora transformado, não apenas testemunhava milagres, mas também os realizava, levando a mensagem de Cristo a todos ao seu redor. Essa trajetória de Pedro de testemunhar milagres e depois ser usado como um canal de milagres é uma poderosa lição para nós. Deus não quer apenas que sejamos observadores das maravilhas divinas, mas também participantes ativamente do seu plano, espalhando os milagres do seu amor por onde formos. A pergunta que surge para todos nós é: como estamos sendo testemunhas da grandeza de Deus em nossas vidas? Estamos preparados para ver o divino em momentos comuns, ou precisamos de algo grandioso para acreditar? Apesar de ser um dos discípulos mais próximos de Jesus, Pedro também teve seus momentos de dúvida. A fé de Pedro foi testada em várias ocasiões, mas um episódio particular ficou marcado como um reflexo poderoso da luta que todos enfrentamos quando nossa fé é desafiada pelas dificuldades da vida. Estamos falando do momento em que Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, pediu para ir até ele, mas começou a afundar quando seu medo tomou conta. Em Mateus 14, 28-30, vemos que Pedro, depois de ouvir Jesus, dizendo: "Tem bom ânimo, sou eu, não temais", respondeu com coragem, dizendo: "Senhor, seis tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E Jesus, com um simples convite, disse: "Vem." E Pedro, cheio de fé, começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas logo que ele percebeu o vento forte, ficou com medo e começou a afundar, gritando: "Senhor, salva-me." A Bíblia nos diz que Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou,
dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Este episódio é um dos mais reveladores sobre a fragilidade humana diante dos desafios da vida. Pedro, que estava andando sobre as águas, um milagre em si, perdeu o foco quando se concentrou no que estava ao seu redor, menos no vento e nas ondas. Isso simboliza a nossa própria jornada de fé. Muitas vezes, estamos prontos para seguir o chamado de Deus, confiamos nele e damos passos ousados em direção a algo maior. Mas quando surgem os ventos fortes da adversidade e as ondas da dúvida começam a bater, podemos facilmente perder o foco e começar a afundar. E é aqui que entra a importância de manter os olhos fixos em Jesus, o único que tem o poder de nos salvar da tempestade. Essa história não nos ensina apenas sobre a fraqueza de Pedro, mas sobre a misericórdia de Deus. Jesus não repreendeu Pedro por tentar andar sobre as águas, mas, por duvidar, ele estendeu a mão e o resgatou imediatamente, sem hesitar. Isso é algo que devemos refletir em nossa vida espiritual. Mesmo quando nossa fé vacila e duvidamos, Deus está sempre pronto para nos resgatar. Ele não nos abandona nas dificuldades, mas nos convida a manter os olhos nele, pois ele é a nossa segurança, a nossa rocha firme, mesmo em meio ao caos. Quando olhamos para a nossa própria vida, também enfrentamos tempestades que nos fazem duvidar, seja em momentos de doença, perda ou dificuldades financeiras. Os ventos da dúvida podem começar a soprar forte, e é fácil começar a afundar. Mas o que aprendemos com Pedro é que ao clamar por Jesus, ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos levantar e nos ajudar a caminhar sobre as águas novamente. O segredo está em não tirar os olhos de Jesus, porque somente Ele tem o poder de nos dar firmeza em tempos de crise. É importante lembrar que, assim como Jesus não repreendeu Pedro por tentar, Ele também não nos condena por nossas falhas. Pelo contrário, Ele nos ama e está sempre disposto a estender a sua mão, dizendo: Vem, confia em mim, e juntos operaremos qualquer tempestade. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado pelas ondas da vida, lembre-se de olhar para Jesus e confiar nele, porque ele é a nossa paz em meio à tempestade. Como Pedro, todos nós podemos ser levantados quando clamamos por ele. Pedro, o discípulo apaixonado e leal, também foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Esse episódio é um dos momentos mais emocionantes e, ao mesmo tempo, dolorosos da história de Pedro, e reflete a luta interior de todo cristão. Ao ser interrogado, após a prisão de Jesus, Pedro, que havia prometido estar ao lado do Mestre até a morte, se viu diante de uma escolha difícil. Mediante o medo e a pressão, ele negou Jesus 3 vezes, como o próprio Senhor havia predito. Em Lucas 22:61, lemos que, após a terceira negação de Pedro, o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo, Pedro chorou amargamente. Essa cena é devastadora. A dor de Pedro foi profunda, porque ele sabia que havia traído seu amigo, seu Salvador. Ele havia falhado de maneira visceral, e essa falha se tornou um peso esmagador em seu coração. No entanto, é importante notar que esse momento de fraqueza não foi o fim para Pedro. Ao contrário, foi o início de uma jornada de redenção e transformação. A redenção de Pedro não veio imediatamente, mas foi um processo. Após a ressurreição de Jesus, o Mestre procurou Pedro, em João 21:15-17. Vemos uma conversa emocionante entre Jesus e Pedro, na qual Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Cada vez que Pedro respondia afirmativamente, Jesus o mandava cuidar de suas ovelhas. Essa conversa não foi uma mera formalidade. Foi um processo profundo de restauração. Cada pergunta de Jesus e cada resposta de Pedro representavam uma oportunidade de restaurar a confiança, um perdão oferecido e um novo chamado para a missão. Jesus não apenas perdoou Pedro, mas também o comissionou a ser um líder fundamental na igreja primitiva. Aqui, podemos aprender uma grande lição. Não importa quantas vezes falhamos ou negamos a Cristo em nossas vidas, a graça de Deus é maior que qualquer erro que possamos cometer. O olhar de Jesus para Pedro, aquele olhar que o fez lembrar de sua falha, também era um olhar cheio de compaixão
e perdão. Ele não o rejeitou, mas o amou, oferecendo-lhe uma chance de recomeçar. Como podemos aplicar isso em nossas vidas? Em nossos momentos de falha, podemos lembrar que Deus nunca desiste de nós. Ele está sempre disposto a restaurar, a curar e a nos chamar de volta para a sua obra. Além disso, a história de Pedro nos ensina sobre a importância do arrependimento genuíno. Quando Pedro chorou amargamente, ele demonstrou não apenas tristeza, mas um profundo arrependimento. Ele não estava simplesmente lamentando a dor de sua falha, mas reconhecendo a gravidade de seu pecado e buscando a restauração com seu Senhor. O arrependimento é um dos pilares do cristianismo, e devemos sempre nos lembrar de que Deus ouve o coração quebrantado e é fiel para perdoar aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. Por fim, a redenção de Pedro não foi apenas uma restauração pessoal, mas também um fortalecimento para sua missão. Depois de ser restaurado, Pedro se tornou um líder poderoso na igreja, pregando o Evangelho com ousadia e transformando vidas. Ele, que havia negado Jesus em um momento de medo, agora era um dos maiores defensores de Cristo. Sua vida nos mostra que a falha não é o fim da jornada cristã, mas uma oportunidade de experimentar a graça e o poder transformador de Deus. Assim como Pedro, nós também podemos ser usados por Deus de maneiras extraordinárias, mesmo depois de nossas quedas. Após a ressurreição de Jesus, Pedro emergiu como uma das figuras centrais na igreja primitiva. O apóstolo que, antes da crucificação, havia se mostrado um tanto impetuoso e, em certos momentos, instável, agora se tornava uma pedra fundamental para a propagação do cristianismo. Esse processo de transformação na vida de Pedro é um dos maiores exemplos de como Deus pode usar uma vida quebrantada e cheia de falhas para realizar seu propósito. Em Atos 2, vemos a grande transformação de Pedro. Ele, que antes se escondia com medo da perseguição, agora se levantava corajosamente diante da multidão e pregava o Evangelho com autoridade. No Pentecostes, Pedro foi o escolhido para falar à multidão e explicar o que estava acontecendo. Após o derramamento do Espírito Santo, ele se tornou o líder que guiou os primeiros cristãos e, com a unção divina, conseguiu converter 3.000 pessoas em um único dia. Atos 2:41. Essa pregação não foi apenas um momento de eloquência humana, mas uma manifestação clara do poder do Espírito Santo em ação. Pedro estava finalmente cumprindo o chamado de Jesus para ser um pescador de homens. O que é interessante observar aqui é que enquanto Pedro foi escolhido para essa grande responsabilidade, ele não fez isso por mérito próprio. Ele foi comissionado por Jesus e capacitado pelo Espírito Santo. Esse momento de liderança de Pedro é um reflexo da forma como Deus prepara seus servos. Mesmo nas horas mais difíceis e em nossas falhas, Deus vê o potencial em nós para ser instrumentos de sua mensagem. Isso é um lembrete importante para todos nós. Às vezes nos sentimos insuficientes ou incapazes, mas Deus não vê como o homem vê. Ele vê o coração e sabe o que pode fazer em nós e por meio de nós. Além disso, a liderança de Pedro na igreja primitiva não foi apenas teórica. Ele teve que viver com integridade o que pregava. Em Atos 3, Pedro e João curaram um homem coxo, demonstrando não só poder espiritual, mas também compaixão e a manifestação do reino de Deus entre os homens. Pedro foi alguém que não apenas pregava sobre os milagres de Jesus, mas também os vivenciava, reafirmando sua autenticidade como líder. Isso nos ensina que para sermos líderes na igreja, devemos viver o que pregamos, e não apenas falar de fé, mas demonstrar isso em ações concretas. O papel de Pedro foi crucial na formação das primeiras comunidades cristãs, que eram compostas por pessoas de diferentes origens e culturas. Como líder, ele teve que lidar com desafios como a inclusão de gentios na fé cristã, um grande ponto de debate na época. Em Atos 10, Pedro tem uma visão que o leva a entender que o Evangelho de Cristo não é exclusivo para os judeus, mas é para todas as nações. Esse momento de revelação foi fundamental para expandir a igreja, além das fronteiras judaicas. Pedro se tornou assim um defensor da inclusão e da universalidade do cristianismo, ensinando que o amor de Deus não tem barreiras. Podemos aplicar as lições da liderança de Pedro em nossas próprias vidas de fé, principalmente no que diz respeito ao papel da humildade e do serviço. Pedro não buscou ser grande, mas sim fiel ao chamado de Deus,
Sua liderança foi marcada por serviço, dedicação e um compromisso inabalável com a verdade do Evangelho. Como cristãos, somos chamados a ser líderes no nosso contexto, seja dentro da igreja, na família ou no trabalho. Isso não significa necessariamente buscar posição, mas viver de forma a inspirar outros a seguir Cristo. E assim como Pedro, podemos ser usados por Deus de maneira poderosa, mesmo em nossas fragilidades. Por fim, é importante reconhecer que a liderança cristã é uma jornada constante de crescimento. Pedro foi transformado ao longo dos anos. Ele começou como um homem impetuoso e inseguro, mas terminou como um pilar de fé e coragem. Sua vida nos ensina que, independentemente de onde começamos, Deus pode nos usar de maneiras incríveis quando decidimos seguir seu chamado. Então, se você sente que ainda está em um processo de crescimento, ou que está longe de ser um líder, lembre-se de Pedro. A transformação é possível, e Deus tem um propósito para a sua vida, independentemente de onde você esteja agora. À medida que a história de Pedro se desenrola, vemos que ele não foi apenas um líder que pregava, mas também um homem que, com a autoridade de Deus, realizou milagres. O ministério de Pedro foi profundamente marcado pela manifestação do poder de Deus em sua vida e através de suas ações. Os milagres realizados por ele não eram apenas uma demonstração de sua fé, mas também uma prova de que a igreja primitiva estava imersa na graça divina e no poder do Espírito Santo. Em Atos 3, lemos um dos primeiros milagres de Pedro após a ascensão de Jesus. Pedro e João estavam indo ao templo quando encontraram um homem coxo, que estava pedindo esmolas à porta do templo. Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou para ele e, ao invés de dar-lhe dinheiro, disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda." Atos 3, 6. E, em um milagre impressionante, o homem foi curado e começou a andar. Este ato não foi apenas uma cura física, mas um sinal de que o reino de Deus estava sendo estabelecido na terra. O milagre foi um testemunho do poder de Cristo e da autenticidade da mensagem que Pedro e os outros apóstolos estavam pregando. Mas os milagres de Pedro não se limitaram a atos isolados. Ele continuou a realizar maravilhas em nome de Jesus. E esses sinais eram um testemunho claro de que Deus estava com ele. Em Atos 5:15-16, vemos que as pessoas traziam os enfermos para as ruas e os colocavam em camas e macas, para que ao menos a sombra de Pedro, ao passar, curasse a todos. Isso não só demonstra a grande fé que as pessoas tinham no poder de Deus, mas também o nível de autoridade espiritual que Pedro havia alcançado. Ele não estava mais apenas como um discípulo em busca de seu lugar, mas como um líder ungido, cuja presença era vista como uma fonte de cura e libertação. Esses milagres não eram fins em si mesmos, mas faziam parte do plano maior de Deus para a pregação do Evangelho. Cada milagre realizado por Pedro tinha um propósito: levar as pessoas a ouvir e aceitar a mensagem de Cristo. Pedro usava esses momentos de cura e libertação para pregar sobre Jesus e seu poder de transformação. Em Atos 3, 12-16, após curar o homem coxo, Pedro aproveitou a oportunidade para pregar à multidão, explicando que era pela fé em Jesus, o Cristo ressuscitado, que o milagre havia acontecido. Ele não buscava glória para si mesmo, mas apontava sempre para Cristo como a fonte de todo poder e autoridade. Isso nos traz uma lição importante. Em nosso caminhar de fé, os milagres e sinais de Deus devem sempre direcionar as pessoas para Cristo, seja em um momento de cura física, seja em uma situação de transformação emocional ou espiritual. A verdadeira intenção de Deus é que suas obras manifestem seu amor e sua glória, levando os outros a conhecer e se render ao Salvador. Como seguidores de Cristo, devemos ter a humildade de reconhecer que todo milagre, toda bênção, é uma oportunidade de glorificar a Deus e apontar para a sua grandeza. Nossos Daesh. Deus ainda realiza milagres. Às vezes, são milagres grandes e visíveis, como a cura de doenças ou situações impossíveis. Outras vezes, os milagres acontecem de forma mais sutil, como a restauração de relacionamentos quebrados, a paz que surge no meio da angústia, ou até a simples mudança de um coração duro em um coração de carne. Seja qual for a forma, esses milagres são sinais de que Deus está vivo e atuando em nossas vidas. Portanto,
devemos estar atentos e gratos por cada manifestação divina que experimentamos, e ser como Pedro fiéis e humildes, sempre apontando para Cristo e compartilhando a boa nova de sua salvação. A mensagem central aqui é clara: milagres e pregação estão intimamente ligados. Cada milagre realizado deve ser uma oportunidade para compartilhar a mensagem do Evangelho. E a pregação de Pedro, longe de ser uma oratória vazia, era uma declaração constante de que o poder de Deus estava atuando no presente, e que esse mesmo poder poderia transformar a vida de qualquer pessoa disposta a ouvir e crer. Em nossa própria vida cristã, somos chamados a viver dessa mesma forma, permitir que Deus nos use como instrumentos de sua cura, e também pregar com ousadia a mensagem do Evangelho, levando os outros a conhecer seu poder transformador. A jornada de Pedro, como a de tantos outros discípulos, não foi sem desafios. Mesmo sendo um dos pilares da igreja primitiva, ele enfrentou perseguições intensas. A liderança de Pedro e a crescente propagação do Evangelho geraram uma forte oposição dos líderes religiosos e autoridades romanas. A perseguição aos cristãos estava apenas começando, e Pedro logo se viu preso, acusado de espalhar a mensagem de Cristo de maneira contrária às leis do império. Em Atos 12, encontramos um dos momentos mais poderosos da vida de Pedro: sua prisão e subsequente libertação milagrosa. O rei Herodes, com o desejo de agradar aos judeus, havia prendido Pedro e o colocou em uma cela, guardado por 4 grupos de soldados. Ele estava esperando uma oportunidade para executá-lo, como já havia feito com Tiago, o irmão de João. A situação parecia desesperadora, e Pedro estava preso, sem muitas esperanças de escapar. No entanto, algo extraordinário aconteceu naquela noite. Enquanto Pedro estava em prisão, a igreja estava orando fervorosamente por ele. Mesmo em meio à adversidade e ao medo, a comunidade de cristãos não se esqueceu de interceder por seu líder. As orações eram constantes e fervorosas. E, como resposta àquelas orações, Deus enviou um anjo para libertar Pedro. Quando o anjo entrou na cela, a Bíblia diz que as correntes de Pedro caíram, e a porta da prisão se abriu. Atos 12, 7-10. Pedro, atônito, pensou que estava tendo uma visão, mas, ao se dar conta de que estava livre, correu para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos cristãos estavam reunidos orando por ele. Esse episódio nos ensina uma poderosa lição sobre a importância da oração e da confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A prisão de Pedro era uma situação em que ele, humanamente falando, não tinha mais saída. Porém, o poder de Deus foi mais forte que as correntes, mais forte que os muros da prisão, e mais forte que os guardas. O milagre de sua libertação não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também uma resposta direta à oração fervorosa da igreja. Esse acontecimento também nos lembra que, mesmo em momentos de grande perseguição e sofrimento, Deus tem o controle de todas as coisas. Ele pode transformar qualquer situação de dor em um testemunho de sua grandeza. Quando estamos em dificuldades, é natural nos sentirmos aprisionados, seja por circunstâncias externas ou pelas batalhas internas. Porém, Deus é especialista em libertar aqueles que o buscam com fé e oração sinceras. O caso de Pedro é uma ilustração clara de como a oração comunitária pode ter um impacto profundo, trazendo libertação e trazendo Deus para o centro das nossas crises. Mas também podemos aprender algo importante sobre a confiança em Deus. Pedro, ao ser libertado, não agiu de forma precipitada, mas seguiu com cautela. Quando chegou à casa de Maria, encontrou os cristãos ainda orando por ele. Eles estavam em dúvida se realmente ele estava ali. Tal era a incredulidade diante do milagre. Isso nos mostra que, mesmo quando Deus age de maneira milagrosa, nossa fé e confiança nele precisam estar firmadas, mesmo quando a resposta à oração chega de forma inesperada. Às vezes podemos orar com fervor e fé, mas ao ver a resposta, duvidamos do que Deus está fazendo em nossa vida. O milagre da libertação de Pedro também nos leva a refletir sobre a grande promessa de Deus para todos os cristãos, como vimos em passagens bíblicas, como em Isaías 43, 2. Deus promete estar conosco em todas as situações difíceis. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão.
Essa promessa de presença constante e libertação é real, tanto para Pedro quanto para nós, em nossos próprios momentos de tribulação. Portanto, o episódio de Pedro na prisão e sua libertação não apenas confirma o poder de Deus sobre as adversidades, mas também reforça a importância da oração, da fé e da confiança em sua soberania. Às vezes, precisamos passar por tempos difíceis para que possamos ver o poder de Deus em ação de uma forma mais profunda. Pedro foi libertado, mas sua fé e confiança em Deus, além da oração da igreja, foram essenciais para esse milagre. Isso nos desafia a viver uma vida de oração constante e fé inabalável. Confiantes do que em Deus sempre haverá um caminho de liberdade, mesmo nas situações mais sombrias. A história de Pedro não seria completa sem a última e mais impactante parte de sua jornada: o martírio. O apóstolo, que um dia havia sido um simples pescador, agora se via diante de uma escolha que definiria sua fé e seu destino eterno. A história de Pedro, de um homem transformado por Cristo, chega ao clímax no momento de sua morte. A decisão que ele tomaria naquele momento seria um testemunho eterno do seu compromisso com Jesus e da profundidade de sua fé. Segundo a tradição cristã, Pedro foi preso novamente, desta vez em Roma, durante o reinado do imperador Nero, que perseguia ferozmente os cristãos. Quando chegou o momento de sua execução, Pedro foi condenado à crucificação. No entanto, em um ato de humildade e profunda reverência, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, afirmando que não era digno de morrer, da mesma maneira que seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso reflete a total entrega de Pedro à sua fé, disposto a pagar o preço final pela mensagem que ele havia pregado ao longo de sua vida. Ele sabia que mesmo na morte, seu testemunho de fé e coragem ecoaria através dos tempos. Essa atitude de Pedro é uma lição poderosa para todos os cristãos. O martírio de Pedro não foi um ato de desespero, mas uma expressão máxima de amor e devoção a Cristo. Ele compreendia que a morte física não era o fim, mas o começo de uma vida eterna com o Senhor. Isso nos ensina que nossa fé em Cristo deve ser tão profunda que estamos dispostos a abrir mão de nossas vidas por Ele necessário. Em Mateus 16:24, Jesus nos ensina: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pedro seguiu esse mandamento até o fim, mostrando-nos que, em Cristo, a morte não tem poder sobre nós, e a vida eterna com Deus é a verdadeira recompensa. O legado de Pedro vai além de sua morte física. Sua vida e seu testemunho moldaram a igreja primitiva e continuam a influenciar milhões de cristãos ao redor do mundo. Ele foi um pilar fundamental na disseminação do Evangelho, pregando com ousadia e realizando milagres que mostravam o poder de Deus em sua vida. Mas foi sua morte, como mártir, que solidificou sua posição como um verdadeiro discípulo de Cristo. Sua coragem diante da morte é um exemplo de como devemos viver nossa fé de maneira inabalável e sincera. O martírio de Pedro não apenas confirmou sua fé, mas também abriu caminho para a igreja crescer, espalhando a mensagem de Cristo por todo o Império Romano e além. Além disso, o martírio de Pedro serve como um lembrete poderoso de que, mesmo em tempos de perseguição, a mensagem de Deus permanece firme. Durante a vida de Pedro, ele pregou com coragem, não temendo a perseguição e o sofrimento. Seu legado como líder da igreja não foi apenas estabelecido por suas palavras, mas também por suas ações, por sua disposição em sofrer por Cristo. Esse exemplo é um desafio para nós hoje, pois muitos de nós, embora não enfrentemos a perseguição extrema que Pedro enfrentou, ainda somos chamados a viver nossa fé de maneira plena, sem medo de ser cristãos em um mundo que muitas vezes rejeita essa fé. O martírio de Pedro também traz à tona a promessa de Jesus, em Mateus 10:32-33, onde ele nos assegura que, se o confessarmos diante dos homens, ele nos confessará diante de seu Pai Celestial. Pedro, com sua morte, fez exatamente isso. Confessou publicamente sua fé em Cristo, não importa o custo. Ele mostrou que a fidelidade a Deus não tem preço, e que, para os verdadeiros seguidores de Cristo, o testemunho de fé é um compromisso eterno. Hoje o legado de Pedro continua vivo, não apenas em suas cartas na Bíblia, mas também no exemplo de sua vida e martírio. Ele nos ensina a viver com coragem, fé
e devoção inabaláveis. Sua história nos inspira a ser fiéis a Cristo, mesmo diante das dificuldades e até mesmo diante da morte. O apóstolo Pedro, o discípulo crucificado, deixou para nós uma mensagem poderosa. A verdadeira vida cristã é vivida com coragem, com humildade e com a certeza de que a recompensa eterna, que Deus nos promete, é infinitamente maior do que qualquer sacrifício que possamos fazer nesta vida. E aí, o que você achou da jornada de Pedro? Que lições poderosas você pode aplicar na sua vida hoje? Não há dúvidas de que a história desse discípulo tão fiel nos desafia a viver uma fé verdadeira, mesmo diante das maiores adversidades. Agora, queremos saber de você. Qual parte da vida de Pedro mais tocou o seu coração? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões conosco. Se esse vídeo impactou sua vida de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo transformador como este. Lembre-se de que, juntos, podemos crescer espiritualmente e fortalecer nossa fé. E se você conhece alguém que precisa ouvir essas lições, compartilhe esse vídeo com ele. Agora, fique com a nossa próxima recomendação de vídeo, onde exploraremos mais segredos e promessas que Deus tem para a sua vida. Até a próxima. Que Deus abençoe você. E eu sou Miguel.